Tenho certeza que você, como eu, já chegou a ver imagens na internet do Papa Francisco com uma jaqueta branca muito estilosa, que de tão moderna chegou a fazer os internautas se questionarem sobre o figurino. Essa jaqueta era bem diferente das tradicionais roupas que compõem o armário do Papa e gerou uma discussão bem polarizada e intensa sobre como o Papa deveria se vestir. O problema é que só depois de dias se descobriu que essas imagens não eram verdadeiras, mas sim geradas pelo Midjourney, uma ferramenta de inteligência artificial generativa que cria imagens hiperrealistas a partir de uma descrição em texto. Assim como todo mundo, eu também não consegui dizer que a imagem não era real. E a verdade é que as novas tecnologias, incluso as ferramentas de inteligência artificial generativa, trazem à tona grandes questões éticas e até jurídicas que só podem ser resolvidas pela recente área de estudos chamada de perícia digital. Assim como existe há séculos a prática de perícia para investigar fatos no mundo real, com a digitalização acelerada dos últimos anos, veio se consolidando essa prática de perícia digital também. E é justamente sobre ela e muito mais que iremos falar nesse sexto e último episódio da segunda temporada do Vem Aí, o podcast oficial da NVIDIA Brasil. Então sejam muito bem-vindos. Lembrando que aqui quem fala é seu host André Iorio, palestrante, escritor best-seller sobre transformação digital, liderança e inovação. E nossos convidados nesse episódio são o professor Anderson Rocha, professor de Inteligência Artificial e Perícia Digital na Recode AI da Unicamp. No passado, a gente usava basicamente processamento de sinais e visão computacional, mas hoje em dia a gente tem algoritmos de aprendizado mesmo, que aprendem em cima de uma grande massa de dados a encontrar esses artefatos deixados pelas falsificações. E o Fábio Rocha, Senior Account Manager para Pesquisa e Educação da NVIDIA Brasil. Processar, criar algoritmos, né, que seja capaz de avaliar isso em tempo real, em tempo que você possa bloquear isso de gerar um problema maior, né, na sociedade, demanda poder computacional maior. Então, as técnicas computacionais têm que estar sendo desenvolvidas e sendo criadas todo dia, né? Queria começar lhe perguntando, professor Anderson, se poderia nos explicar melhor do que se trata a perícia digital. É um tema muito importante. E qual a sua importância para a solução de crimes e outras investigações? A gente parte do princípio de que existe uma lei, né, quase como se fosse uma lei, chamada o princípio de Lockhart. O princípio de Lockhart, ele diz que todo contato deixa vestígios, seja no mundo físico, seja no mundo digital. No mundo físico, nós temos as maneiras tradicionais e já bem documentadas de análise de crimes e de análise de eventos, né? Já no mundo digital é algo muito novo, algo que começou, digamos, a ganhar mais atenção nos últimos 20 anos e é muito mais rápido, as coisas mudam muito mais rápido. Então, vamos pegar um exemplo. Mais ou menos 20 anos atrás, a gente começou com os primeiros casos, assim, bem documentados, digamos, de falsificações em fotografias digitais. Então, o que as pessoas faziam? Elas iam, modificavam essas fotografias, colocavam o rosto de uma pessoa no corpo de outra, ou eliminavam objetos. E isso era basicamente o que a gente analisava, dentro do que nós chamamos de multimídia forense, né, que é a análise de imagens, de vídeos, de áudios, para verificar se eles são verdadeiros ou falsos, se eles foram modificados ou não. Só que o mundo evolui muito rápido, né? Então, nos últimos 3, 4 anos, tudo que a gente vinha fazendo foi colocado em xeque. Então, a gente está tendo que se reinventar. Por quê? Porque a inteligência artificial ela veio também na criação de conteúdo falsificado. Então, se antes você tinha que ter, por exemplo, um indivíduo especializado, um artista, por exemplo, com boas capacidades e conhecimentos no Photoshop para poder modificar uma foto, hoje em dia, basicamente, o que é necessário? Um bom algoritmo de inteligência artificial, um conjunto de imagens que você pode pegar de uma determinada pessoa na própria rede social e uma boa placa gráfica, uma GPU para poder processar isso e gerar um conteúdo. Esse conteúdo que é gerado nós chamamos de sintético. Tá? E isso traz novos desafios para a gente em forense para identificar se é verdadeiro ou não. Você, imagino, está se referindo também aos famosos deepfakes, né? Que são esses conteúdos gerados por
hoje em dia quase qualquer pessoa que tem acesso justamente a, enfim, um browser de internet, ou enfim, um poder computacional relativamente avançado, mas nem tão preciso, e que chegaram inclusive a fazer as manchetes de jornal recentemente com as imagens do Papa vestindo, né, com essa moda que repercutiu muito e depois se descobriu que era isso. Então, eu acho que isso traz enormes implicações sobre de quem é a responsabilidade de, por exemplo, isso é de quem produziu ou das tecnologias que fizeram e que isso fosse possível. Então, acho que esses são todos temas, né, professor Anderson, que estão ao topo da discussão da perícia digital hoje em dia. Com certeza. Na verdade, deepfakes é apenas um exemplo. Nós costumamos dizer que o buraco é mais embaixo, digamos assim. Deepfakes é um exemplo em que nós temos uma falsificação específica, em que você troca, por exemplo, a face de alguém ou você troca a voz de alguém, né? Então, no início era gerado, por exemplo, no Photoshop, por exemplo, se conseguia montar isso, fazer essa falsificação. Depois vieram as GPUs e os algoritmos de inteligência artificial que permitem fazer isso de forma automatizada. Mas hoje nós temos o que nós chamamos de realidades sintéticas, ou seja, realidades sintéticas hoje englobam não só deepfakes, mas vários outros conteúdos falsificados. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, ChatGPT, ele gera um conteúdo totalmente sintético, um conteúdo textual sintético. Midjourney, por exemplo, ele gera uma montagem artística totalmente sintética. DALL-E 2, ele gera, por exemplo, uma montagem de imagem. Nós temos exemplos que você consegue criar uma cena totalmente nova, ela se parece com uma cena real. Nós temos criação de phishing. O que é o phishing? Um ataque que você faz a partir de WhatsApp ou SMS, tentando pegar as informações privadas de uma pessoa. Você tem fake news, você tem desinformação. Tudo isso se encaixa no que nós chamamos de realidades sintéticas, e o deepfake é um exemplo disso. Muito interessante, professor Anderson. E Fábio, o professor, ele explicou muito bem de como a tecnologia a cada vez mais botou pressão em cima da perícia digital, complexificando o trabalho, né, com esses conteúdos sintéticos, e queria entender também do lado das tecnologias da perícia digital, também como elas têm evoluído, porque pelo que eu entendo, técnicas de visão computacional, processamento de linguagem natural, assim, sozinhas se tornaram quase que insuficientes para poder acompanhar os sinais da nova era, né? Então, eu queria entender um pouquinho qual a visão dos novos métodos, qual a evolução da perícia digital nos últimos 10 anos e qual o papel de tecnologias como inteligência artificial nisso tudo. Eu vejo assim um desafio enorme, né? Como o professor Lance falou, assim, não é um caso, são centenas, milhares de casos acontecendo simultaneamente, né? Alguns chegam à mídia, né? Ou às pessoas de maneira mais rápida, mas criar algoritmos, né? Que seja capaz de avaliar isso em tempo real, em tempo que você possa bloquear isso de gerar um problema maior, né, na sociedade. Demanda poder computacional maior. Então, as técnicas computacionais têm que estar sendo desenvolvidas e sendo criadas todo dia, né? Apesar das técnicas, né, de inteligência artificial terem sido criadas há um bom tempo, né, hoje existem recursos computacionais que permitem que você faça isso em tempo real ou no menor tempo possível, né? Então, esse é um desafio enorme, processar esses grandes volumes de dados, né? Contra-atacar essas técnicas, né? Porque a mesma técnica de contra-ataque está sendo usada pelo ataque, né? Então tem que ter esse balanço e essas regras de como usar essas ferramentas, né? De como usar as tecnologias para que seja possível encontrar, né, esses desafios. Então, a parte forense é um dos lados, existem outros tantos lados que tem que ser usadas essas técnicas. Então, a parte computacional é sendo desenvolvida para que utilize essas técnicas de maneira mais efetiva. Perfeito. E então vamos supor que, digamos, eu seja, por exemplo, o líder de uma companhia de mídia, que cria conteúdo, e eu tenha, não sei, um conteúdo sintético criado, atribuído a mim, e que, de fato, eu queira combater, contratando alguns serviços de perícia digital, demonstrando que é um fake, ou demonstrando que não é minha. Quais são as etapas desse processo? Onde as tecnologias entram? Por curiosidade, professor, como que, digamos, a perícia digital realmente identifica? Quais são um pouco dessas etapas? Na perícia digital, a gente busca mais ou menos um paralelo com a perícia analógica, digamos assim. Então, o primeiro passo é a coleta da evidência. Então, você precisa ter acesso ao que foi criado.
E quando você tem isso, a ideia é que você consiga o mais próximo do original possível. O que eu quero dizer isso? Vamos supor que você é o dono de uma companhia, então, e alguém criou uma imagem sua que denigre a sua imagem. Quer dizer, uma imagem, uma fotografia sua que denigre a forma como as pessoas te veem, né? Se você me der uma versão que foi colocada numa rede social, ela já é uma versão processada. Isso vai atrapalhar o processo de análise da autenticidade daquela imagem, né? Então, a gente busca a coleta de tudo que for relacionado, que pode vir a ser evidência, e a gente faz uma análise em relação a isso. O que é essa análise? Você, como foi dito aqui pelo Fábio, você precisa de IA. Não tem como combater falsificações criadas com inteligência artificial sem você desenvolver algoritmos que lidam com inteligência artificial. Então, a gente também utiliza inteligência artificial. No passado, a gente usava basicamente processamento de sinais e visão computacional, como você colocou aqui, mas hoje em dia a gente tem algoritmos de aprendizado mesmo, que aprendem em cima de uma grande massa de dados a encontrar esses artefatos deixados pelas falsificações. Então, a gente passa para essa etapa buscando inconsistências. O que são essas inconsistências? Se for uma imagem, que é o mais comum, a gente busca inconsistências de iluminação, de sombra, inconsistências na região da boca, dos olhos, se for no caso um deepfake, né? A gente busca inconsistências nos cabelos, porque é bastante difícil você gerar essa região dos cabelos de uma forma bem incrível. A gente busca principalmente artefatos relacionados ao ruído. O que é o ruído? No processo de interação no mundo real, entre a luz do mundo, do sol, e a lente de uma câmera, existe uma interação única, que é quando essa luz incide no sensor da câmera e ela registra isso para gerar uma imagem. Esse ruído ele é único por câmera. Então, se você tem uma fotografia, essa fotografia ela vai ter essa assinatura de ruído daquela interação que aconteceu. Se você gerou isso em computador, isso foi gerado. Isso não veio naturalmente de uma câmera. Então, a gente procura analisar também a assinatura de ruído. Naturalmente, como é um jogo de gato e rato, daqui a pouco os algoritmos de geração vão incorporar isso e aí já vai quebrar o algoritmo de detecção. Hoje nós vamos ter que pensar em outras formas de detectar. Então, o processo é conseguir as evidências e analisar essas evidências por pistas, tá? Buscando essas pistas. E aqui que entra, por exemplo, o trabalho de Fábio e equipe, que é nos auxiliar com a parte que eles conhecem de melhor, né, Fábio? Que é a parte do hardware. O que eu posso ter do lado da NVIDIA, por exemplo, para acelerar aquilo que eu faço? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 2009, quando eu estava começando como professor na Unicamp, criei o laboratório de inteligência artificial e um dos primeiros, com alguns colegas, e aí um dos primeiros desafios que vieram para a gente vieram da Casa Civil. Veio um belo dia, chego lá de manhã na Unicamp, a reitoria me chama, olha, a Casa Civil da República está ligando, precisa de vocês. Eu falei, nossa, professor com menos de 6 meses de casa já chamado pela Casa Civil. Eu já pensei, alguma coisa eu fiz que alguma pessoa não gostou, né? E na verdade era uma matéria que tinha sido publicada pela Folha de São Paulo, na capa, colocando uma ficha policial da Dilma Rousseff, que era a ministra da Casa Civil na época, dizendo que ela tinha sido uma criminosa nos anos 60 e 70. Uma terrorista. E aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que verificar aquele documento e verificar se ele é verdadeiro ou falso. Então era um caso com uma imagem, e nós estamos falando de algo de 14 anos atrás. Agora eu vou dar um exemplo recente. Então naquele caso foi uma análise que eu e um colega fizemos durante 30 dias, 35 dias, provamos que era uma falsificação por N fatores, e a Folha de São Paulo teve que se retratar numa matéria no domingo seguinte à nossa submissão, mostrando que era uma falsificação. Agora eu vou dar um exemplo recente. Em 2023, em 8 de janeiro, nós tivemos o evento de 8 de janeiro em Brasília. E para a gente coletar os dados em relação a tudo que aconteceu ali na região de Brasília, tá? Na Praça dos Três Poderes, e tudo o que aconteceu antes, durante e depois, nós tivemos que analisar várias redes sociais e nós coletamos cerca de 10 terabytes de dados. E aí a gente tem vários objetivos, identificar quem estava envolvido, como estava envolvido, qual foi a história, o que nós podemos contar, quem é a pessoa que estava mais próxima da entrada dos prédios, quem que estava só ali presente acompanhando, porque tem um monte de curiosos. Então isso tudo faz parte da nossa análise em relação ao 8 de janeiro. E você mencionou justamente o papel estratégico do hardware, professor Anderson, e aqui onde entra a NVIDIA. Porque se a gente for olhar o papel aqui
da NVIDIA na perícia digital é gigantesco. E aqui que eu teria interesse, Fábio, vocês na NVIDIA têm uma parceria forte com a Recode.ai, mas de forma geral apoiam as empresas e nesse âmbito com várias soluções tecnológicas. Como que funcionam essas parcerias e quais os pontos fortes da NVIDIA que pode contribuir para o mundo da perícia digital? Dos pontos fortes, assim, a estratégia da NVIDIA é sempre acelerar algum workload específico, alguma carga de trabalho específica, nesse caso, processar esses 10 terabytes de dados, né? Que o professor Anderson comentou, mas em tempo hábil, né? Porque não adianta processar isso e demorar 5 anos para fazer isso, né? Hoje não dá tempo mais. Então, assim, a NVIDIA tem desenvolvido produtos, né? E inserido técnicas e partes computacionais nos produtos que permitam essa aceleração computacional para que aconteça em tempo hábil. Então, a gente olha assim das gerações passadas, né? Das GPUs especificamente da NVIDIA ou da rede de intercomunicação que a NVIDIA também oferece, tem um ganho enorme no poder computacional pelo mesmo espaço físico no data center, pelo mesmo consumo de energia. Então, um foco grande, porque você processar tudo isso também tem que ter, você consome energia, você refrigera o equipamento, você tem intercomunicação de dados e por aí vai. Então, assim, a evolução da tecnologia permite que de uma geração de GPU até a outra, a gente tenha ganhos enormes em termos de processamento desses dados, colocando técnicas, né, computacionais. Um caso, né, que a gente tem falado muito é o ChatGPT, né? O ChatGPT ele usa um modelo que chama GPT-3, que ele tem bilhões de parâmetros de entrada, né, no modelo computacional, e de uma geração que ainda é atual, não vou falar geração passada, mas a geração atual de placas como a linha Ampere para a linha Hopper, que é a nossa linha mais nova, esse tipo de processamento você pode ter até 8 vezes de aceleração somente utilizando uma placa mais nova por causa de características técnicas que a gente embute dentro da placa, né? Isso permite que simulações que demoravam 49 dias, né, para acontecer numa arquitetura, ela passa a rodar em 5 dias na arquitetura seguinte. Então é isso que vai permitindo que a análise desses dados, né, que o professor Anderson comentou, seja realizada em tempo hábil, né? Então a gente vai embutindo essas características de acordo com o que o mercado está adotando para que isso seja processado em tempo real, né? Quase em tempo real. Não, e esse desafio de acompanhar a evolução de geração de dados, ou enfim, né, sendo que esse acesso à criação de conteúdo foi democratizado através de aplicações de inteligência artificial generativa, é impressionante. Hoje, se não me engano, as recentes estatísticas apontam que no mundo foram gerados 197 zettabytes de dados, e isso só cresce duplo dígito a cada ano. Então, a gente precisa acompanhar com novas técnicas para poder, como o professor Anderson disse, poder também separar o que são as variáveis mais impactantes, aquelas menos. E aqui que é interessante esse aprendizado autossupervisionado, né? Que é, digamos, aprendizado de máquina que consegue evoluir a cada vez mais. Eu queria perguntar para o professor agora sobre esse tema, porque, como a gente disse, as tecnologias elas vão evoluindo e a cada vez mais é a tecnologia em si que vai identificar o que é relevante, o que é importante. Nós, como seres humanos, não conseguimos acompanhar 100%. Então, eu queria perguntar quais os avanços mais recentes no aprendizado autossupervisionado e que estão sendo utilizados para lidar com buscas em larga escala, com todos esses dados e alguns problemas forenses. Essa é uma excelente pergunta. A gente costuma dizer que nós temos 3 grandes fatores que levaram ao, digamos, o renascimento da IA no século XXI, que é justamente a melhoria nos algoritmos, a melhoria muito grande que houve no hardware, né, e a imensa quantidade de dados. Então você juntou 3 fatores que fizeram com que os últimos 20 anos, digamos, tenham trazido esses avanços extraordinários que a gente tem visto. Nós podemos dizer também que de 2000 a 2020 nós tivemos uma época da inteligência artificial e de 2020 para cá o início de uma outra época, tá? Esses primeiros 20 anos, de 2000 a 2020, nós chamamos da época discriminativa, ou seja, o desenvolvimento de técnicas, de soluções utilizando inteligência artificial
para identificar padrões, para separar, por exemplo, um padrão de outro, identificar uma doença, verificar se houve uma fraude ou não no cartão de crédito. Isso foi basicamente o que moveu a indústria e a pesquisa acadêmica também nos primeiros 20 anos. Então, a gente diz que de 2000 a 2020 foi a época discriminativa. E a partir de 18 já começou a aparecer os algoritmos interessantes, ou melhorias interessantes em algoritmos generativos, ou seja, algoritmos que criam um conteúdo, tá? Que dão, por exemplo, a oportunidade da criação dessas realidades sintéticas que eu coloquei agora há pouco. Realidades sintéticas, é importante a gente ter em mente que nem sempre é negativa. Realidade sintética permite a criação de mundos alternativos, vai ser uma revolução em games, vai ser uma das possibilidades do metaverso. Você tem inúmeras possibilidades de aprendizado em que você consegue gerar, à medida que o tempo passa, conteúdos novos, contextualizados para cada aluno, por exemplo. Então, a criação de conteúdo sintético necessariamente não é ruim. Só que algumas pessoas usam para o sentido ruim. E o que é o grande diferencial agora dessa IA generativa? É essa possibilidade de criar. As 2 décadas anteriores, elas tinham essa razão de buscar separar, discriminar. Essa agora é gerar. Eu vou gerar conteúdo, áudio, vídeo, imagem. Nós já estamos muito bons gerando imagens e estamos muito bons na geração de áudio. Primeiros passos, baby steps ainda, na geração de vídeo. Mas não duvidem que nessa década a gente vai ter grandes avanços nesse sentido. Então, 2020, 2030 vai ser a década, principalmente da IA generativa, dessa criação de conteúdo, tá? E também da forma como você treina esses algoritmos. Na versão discriminativa, você tem que ter exemplos marcados de cada coisa que aconteceu, exemplo de milhares de pacientes que têm aquele tipo de tumor, milhares de pacientes que não têm, para treinar um algoritmo para separar as duas coisas. No caso da IA generativa, a gente usa um processo, como você mencionou, chamado autossupervisão, em que, com cada entrada, eu já faço operações que eu gero como se fossem descendentes daquela entrada e que, como é gerado a partir de uma entrada que eu conheço, eu sei a resposta para todas elas que estão vindo. Exemplo, eu tenho uma frase, essa frase tem 5 palavras. Eu posso pegar as primeiras 4 palavras e perguntar o que vem em seguida. Não tem supervisão, mas eu posso fazer autossupervisão. Como eu sei qual é a 5ª palavra, eu escondo e eu uso as 4 primeiras para gerar uma próxima. E eu comparo. Foi a mesma? Ficou próximo? E eu faço isso várias vezes. Isso no caso de texto. Para a imagem é a mesma coisa. Eu tenho X pixels seguidos. Eu pergunto qual é o próximo dado dessa sequência de pixels. Ele vai errar inúmeras vezes, mas em algum momento ele vai se aproximar. Então eu aprendo métricas que me permitem fazer essa autossupervisão. Essa foi a grande sacada. E aí, com isso, a gente tem esses grandes avanços agora em IA generativa, seja para criar pinturas, seja para criar novos grafites, novas fotos, ambientes de jogos, tudo isso sendo trazido aí pela IA generativa. E isso é interessante porque quando a gente olha para a atuação da NVIDIA, justamente além do hardware para a perícia digital, tem também muito nessa parte de apoiar a IA generativa. A gente vê, obviamente, a parte de processamento também do GPT 3.5, agora do 4, né, também, mas a cada vez mais também a possibilidade de criação de novos conteúdos sintéticos, como o professor Anderson disse, para fins, obviamente, muito positivos, como gêmeos digitais, no caso do Digital Twins industriais e assim por diante. Talvez, Fábio, você queira comentar um pouco sobre esse papel que a NVIDIA tem também no lado dos conteúdos sintéticos e passar um pouquinho qual a sua visão de como que isso interage com a parte de perícia digital. Existe um trabalho muito forte nisso, né, como o professor nos comentou, assim, de gerar conteúdo no metaverso, né, no metaverso industrial, para que empresas utilizem essas técnicas para melhorar processos de fabricação,
para melhorar a ergonomia de funcionários em determinadas fábricas, né? Então existem técnicas de software justamente para isso. Então, gerar esse conteúdo que seria praticamente impossível de ter um conteúdo real, né? Gerar as diferentes situações dentro de uma fábrica, por exemplo, usar essas técnicas para gerar conteúdo e aí ferramentas que você consegue analisar, né? No caso aqui, dando nome, seria o Omniverse da NVIDIA, que é uma ferramenta para isso, para a parte de gêmeos digitais, né? Isso também, essa parte de geração de dados sintéticos, permite que você crie informações para treinar modelos e aí reconhecer coisas, né, como o professor comentou, né, se antever, né, o que poderia vir um pixel, o que poderia vir de informação na sequência dessa lógica aqui. Então, você gerando dados sintéticos, você treina o modelo para aumentar a quantidade de opções que ele tem ali, né, por isso que a gente fala de bilhões de parâmetros, trilhões de parâmetros, ele está gerando esses parâmetros para poder facilitar qualquer que seja o uso, né? Acho que a inteligência artificial, as técnicas você pode aplicar em diversas áreas, né? Então, a análise de uma imagem, você pode analisar imagens médicas, você pode usar fotos, né, de redes sociais, você pode fazer o que for necessário, né? Então, é essa técnica sendo otimizada para um uso específico para a sociedade, né? Então, acho que a ideia é sempre melhorar nossa maneira de viver, a nossa maneira de trabalhar, e isso permite, né, que a gente vá explorando outras possibilidades que não eram possíveis no mundo real, né? Demoraria muito para chegar nisso no mundo real. E é perfeito para também ajudar líderes ou empreendedores ou todo mundo tomar melhores decisões, conseguir, não digo que nos ajuda a ter aquela bola de cristal que desde sempre sonhamos, mas nos aproxima a uma visão um pouquinho mais concreta do futuro. E antes de falarmos de futuro, que é o jeito com que eu gostaria, inclusive, de encerrar essa conversa, eu queria só fazer uma pergunta, até para o professor Anderson, que eu acho que nosso ouvinte deve ter em sua cabeça, ainda mais quando vem esse assunto de IA generativa, e obviamente dentro do contexto da perícia digital, sobre a responsabilidade de mau uso, ou de uso, digamos, não digo só negligente, mas voluntariamente errado dessa tecnologia, como a gente disse, com tecnologias como deepfakes e assim por diante. Quando a gente olha, eu fui o diretor do Tinder na América Latina, eu vivia no Tinder um dilema ético, que era o seguinte: o Tinder faz pessoas se conhecerem. E se uma pessoa conhece alguém que é mal intencionada e é roubada ou acontece algum crime, a responsabilidade era do Tinder como intermediário ou era realmente das pessoas? E assim como um bar, né? As pessoas se conhecem num bar, talvez aconteça alguma coisa, enfim. É responsabilidade do bar, não é do bar? E aqui eu queria fazer uma pergunta, né, como expert desse âmbito, onde eu quero chegar. Essa pergunta que é, na IA generativa, aos olhos da perícia digital, a responsabilidade de mau uso dessas tecnologias está mais entre os promotores dessa tecnologia ou está mais entre os usuários dessa tecnologia? Então, está mais na empresa de conteúdo, de IA generativa, ou está entre os usuários? Vamos supor, a nível de perícia. Óbvio que isso vai até um pouco além da perícia, vai mais no âmbito jurídico, mas eu tenho curiosidade de entender, porque aí é a mesma coisa como com fake news hoje em dia, né? Se uma fake news é atribuída a um veículo de informação, de quem que é a responsabilidade? De quem produz a fonte, de quem publica? Como que é a sua visão? Eu acho que o nosso ouvinte pode ter esse interesse, porque quanto mais a gente usa essas ferramentas, mais a gente vai se questionando sobre questões como direitos autorais, proteção de intelectual, enfim, de IP e coisas do tipo. É uma pergunta muito interessante, porque ela abre um conjunto de possibilidades, né? De quem é a culpa, digamos assim. O arcabouço legal, ele está sendo desenvolvido nesse momento, então nós não temos uma resposta exata para isso. Exato. Mas algumas conclusões já podem ser tiradas. Primeiro, o indivíduo que criou, por construção, ele tem responsabilidade. Então, se você usou uma tecnologia e você a utilizou de uma maneira errada para prejudicar uma outra pessoa, não há juiz que vai isentar você de culpa, tá? Então, você que usou aquela tecnologia e que criou o conteúdo, sim, você é culpado. Parte-se agora para a próxima pergunta. Vamos corresponsabilizar quem permitiu, quem criou o meio pelo qual aquele conteúdo foi gerado? Aí há controvérsias.
Não existe um arcabouço legal hoje para que sim nem para que não. Tá? Então vai ser caso a caso. Tipicamente, pelo histórico, o que está acontecendo? Quando o criador do conteúdo, o criador da técnica, né, se nega a colaborar, ele é corresponsabilizado. Então, por exemplo, alguém foi lá e criou um conteúdo falso e disponibilizou esse conteúdo falso. Essa pessoa já é responsável. Mas a plataforma em si, ela passa a ser corresponsável quando ela foi requisitada, por exemplo, de não permitir a continuação, a perpetuação daquela divulgação. Ela deveria derrubar aquele conteúdo e não derrubou. Então, nesse caso, muito provavelmente ela vai ser corresponsabilizada. Tá? Agora, se ela é corresponsabilizada pelo fato de ter disponibilizado aquela ferramenta, é difícil. Mas já existem discussões legais nesse sentido. Exemplo, existe uma ação de classe, uma class suit, nos Estados Unidos, de vários artistas, tá, que se sentem prejudicados por tecnologias como Midjourney, DALL-E, e eles entraram na justiça para pedir compensações e pedir que essas tecnologias não utilizem suas criações. E aí, nesse caso, nessa class action, se essas plataformas perderem, aí vai responder a sua pergunta. A plataforma em si foi responsabilizada. Então, nós estamos ainda nesse processo de discussão de qual é o arcabouço legal, né? E isso faz parte do momento que nós estamos vivendo, que eu particularmente adoro, que é um momento histórico, em que a gente pode direcionar o que nós queremos do futuro, né? Então, eu particularmente, eu sou daqueles que acreditam que o segredo está na educação. Educando as pessoas a serem críticas, elas vão fazer as perguntas corretas e demandar as ações corretas, inclusive as demandas em relação à legislação. O exemplo que você trouxe dos artistas me lembrou também mais um caso das empresas de mídia e conteúdo, ao saber que elas, enfim, alguns de seus conteúdos foram utilizados para treinar os algoritmos do GPT-3 e hoje GPT-4, elas queriam compensação. Então, são dilemas que surgem com a aceleração da tecnologia, aos quais não necessariamente nós temos ainda a resposta, mas que é muito importante a gente refletir. Eu acho que esse é o grande X da questão. Podemos não ter as respostas, mas não por isso devemos negligenciá-los e deixá-los ao lado. E você, professor nós estamos Anderson? no meio ainda, né, dessa revolução, né? A gente já Exato. viu tantas revoluções no mundo, a gente está no meio, né? A gente não saiu do outro lado ainda. Está vivendo ela enquanto a gente fala, né? Exatamente, e de alguma forma, ao se fazer as perguntas corretas, a gente constrói as respostas para o futuro, ou pelo menos vai naquela direção, e é justamente nesse tom que eu queria, enfim, já nos encaminhando para o fim desse nosso papo tão prazeroso, ter uma perspectiva futura de cada um de vocês. Eu gostaria de, enfim, ter a perspectiva de quais são os grandes desafios futuros da perícia digital. Nós falamos dos atuais, mas na medida que a IA generativa ela se torna cada vez mais assertiva, onde será talvez até realmente cada vez mais difícil entender o que foi gerado de forma sintética por ela ou de forma humana por um ser humano, quais são os próximos grandes desafios? Quais as novas fronteiras da perícia digital e quais novas tecnologias, inclusive, poderão ajudá-la a ser mais assertiva? Talvez começando pelo Fábio. Eu acho, o professor Anderson comentou isso, eu acho que a educação é a primeira, né, acho que é a primeira coisa, o desafio que está acontecendo, né, eu tenho crianças pequenas, a gente vê aqui o que eles estão fazendo com a tecnologia, né, a maneira como eles usam, e isso, assim, é uma parte do nosso trabalho, né, até a parceria com o Recorde, de estar próximo da academia, né, então não só na pesquisa, mas também na educação do pessoal que vai estar no mercado utilizando essa tecnologia no futuro. Então eu aposto muito nisso, eu acredito que a educação é o que vai permitir que essas tecnologias sejam usadas da maneira correta, né, e para fazer o bem para a sociedade, né? Perfeito. Professor Anderson? Nós estamos vivendo um momento muito único, né, como eu coloquei aqui, em que nós temos várias tecnologias conhecidas como tecnologias exponenciais, elas se
aceleram, e ao se acelerarem, elas expandem muito mais rapidamente. Então, esse momento que nós estamos vivendo é conhecido como Revolução da Convergência, e nós temos pelo menos 5 grandes tecnologias acontecendo aqui, e são exponenciais, que é a biotecnologia, a internet das coisas, a nanotecnologia, a robótica e a inteligência artificial. Se você avançar qualquer uma delas, automaticamente você está avançando as outras, porque elas estão se acelerando e indo numa direção comum, por isso é chamada de Revolução da Convergência. Junto a essas 5, tem mais 2 vindo, que é a blockchain e a computação quântica. Então, vão ser 7 dentro aí dos próximos 10 anos. E o mundo de possibilidades aqui é muito amplo, né? Então, quais são os desafios? Inúmeros. Os desafios são inúmeros, mas o maior deles é o desafio da educação. É o desafio da crítica. Nós estamos num momento em que as pessoas estão acostumadas a aceitar aquilo que recebem de forma passiva, talvez pelo treinamento, digamos assim, que elas tiveram durante 40, 50 anos de televisão, em que elas sentavam na frente e esperavam o conteúdo vir até elas. E elas não foram treinadas nesse momento para elas interagirem com a criação, criticarem a criação, fazerem perguntas. Então, o nosso momento hoje é um momento de busca por alternativas de fazer com que as pessoas sejam críticas, tá? Eu tenho a minha saída que funciona para mim, que é ser crítico em relação a tudo. Eu sou de uma cidade chamada São Tomé das Letras, no Brasil, e que é o chamado ver para crer, né? Então eu já duvido de tudo mesmo, então na verdade me prove o contrário, né? Mas tem pessoas que são mais, elas aceitam mais, então elas não perguntam tanto, mas eu acho que a gente está indo para uma direção em que as pessoas precisam fazer essas perguntas. O grande desafio é a educação, tá? Em relação à criação de conteúdo, eles trazem muitos desafios em relação a como você acredita na realidade, tá? 30, 40 anos atrás, uma foto era uma prova cabal numa corte de justiça. Hoje já não é. Tá? Hoje já não é. Tem até alguns adágios, digamos assim, que uma foto vale 1000 palavras. Hoje a gente já costuma brincar, eu principalmente nas minhas disciplinas, que uma foto pode valer 1000 mentiras. Então, esses desafios, eles estão aqui e fazem com que, por exemplo, um grupo como o nosso, que é o Recode AI aqui na Unicamp, a gente tem colaboradores no mundo inteiro, conta com o apoio da NVIDIA, que nos creditou agora como um laboratório parceiro, né? Um laboratório que hoje talvez seja um dos maiores da América Latina em inteligência artificial, e nosso objetivo é justamente esse: fazer perguntas, mais do que a busca de respostas, a busca por perguntas inteligentes em relação ao que você vê, ao que você ouve, ao que você lê, porque é a forma como a gente tem de contribuir para a sociedade. Não devemos aceitar tudo que está chegando até a gente, devemos buscar a fonte, devemos perguntar se a fonte é acreditável, se a fonte é fidedigna. Se eu sinto alguma dúvida, eu procuro ler a respeito. Essa é a forma como a gente encara a realidade sintética hoje sendo criada. Mas a gente precisa levar isso a todas as pessoas. Não é o professor Anderson, não é o Fábio, não é só a gente, né? A gente precisa levar isso às pessoas de forma geral. Elas precisam entender que nem tudo que elas veem, nem tudo que elas ouvem é verdade. E a partir do momento que elas começarem a fazer essas perguntas, aí sim elas vão se tornar mais críticas a respeito de tudo que elas encaram. Adorei, professor, e a Fábio também reforçou como no mundo da aceleração exponencial da tecnologia e da inteligência artificial generativa, na verdade, uma das principais soluções esteja em algo muito humano, que é a educação. Então, exato. Adorei, porque eu sou também um grande promotor de que na medida que a tecnologia acelera, somos nós humanos que temos que acompanhar. Eu acho que essa perspectiva mais crítica, de fazer mais perguntas do que só buscar ou trazer respostas, é fundamental para isso tudo. E eu acho que essa nota final é a mais importante para nossos ouvintes, entender que cada vez mais somos nós também responsáveis por poder diferenciar, e nós não podemos só acreditar em tudo que inteligência artificial generativa nos manda, nos compartilha, né? Assim como a gente estava acostumado com talvez veículos de conteúdo tradicional. Então,
Queria agradecer enormemente a participação de ambos. Professor Anderson, muito obrigado, diretamente da Europa. Obrigado também pela diferença de horário por estar aqui conosco. Muito obrigado aí por estar aqui no Vem Aí da NVIDIA. Muito obrigado, professor. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Fábio, obrigado também. Parabéns por, acelerar tanto toda essa área com as tecnologias da NVIDIA. Muito obrigado novamente por estar aqui no podcast com a gente. Obrigado pela oportunidade. É muito bom falar sobre assuntos que estão quentes no momento aí, né? A gente poder passar um pouco de informação é sempre importante. E após aprendermos muito com essa troca incrível com o professor Anderson e o Fábio sobre perícia digital e inteligência artificial, nos despedimos. Caros ouvintes do Vem Aí. Como dever de casa, quero que você reflita nos maiores aprendizados que teve a partir dessa discussão e, de fato, de todos os episódios dessa segunda temporada. E é com isso que agradeço a sua atenção em nome da NVIDIA e do seu host André Iori. Nos vemos na próxima temporada do Vem Aí, o podcast oficial da NVIDIA Brasil.